Então, a partir de agora, eu estou olhando só a apresentação. Se alguém quiser falar alguma coisa, fale no microfone aí para eu poder ouvir. Vamos estudar o básico de transformada de Laplace. Vai ser só uma introdução básica a esse assunto. Transformada de Laplace tem aplicações importantes na área de análise de circuitos, inclusive, eletrônica e tal. Mas a gente não vai ter tempo de estudar essas aplicações. Inclusive, o tipo de problema que eu vou explicar aqui, que pode ser resolvido pela transformada de Laplace, pode ser resolvido também por outros métodos que a gente já estudou. Então, no nível que a gente vai estudar aqui, não vai ter assim grande vantagem de você usar a transformada de Laplace, porque a gente não vai chegar exatamente no tipo de problema onde a transformada de Laplace é realmente útil. A gente vai ver só coisas que poderiam ser resolvidas por outros métodos também. Mas, de qualquer forma, sendo uma introdução, se você precisar depois aplicar a transformada de Laplace para outro tipo de problema, você tendo essa introdução, eu acho que já ajuda a entender como usá-la em problemas mais complicados. Definição de transformada de Laplace de uma função f com domínio intervalo semiaberto de 0 a mais infinito. É a seguinte, é uma função que tem como variável independente s, diferente da variável independente de f, que a gente denota por t, a variável independente da função transformada de Laplace de f, a gente denota por s. E também costuma se denotar por f maiúsculo de s a imagem, né? Os elementos na imagem dessa transformada de Laplace. Então, esses dois símbolos aqui são usados para se referir aos elementos na imagem da transformada de Laplace de uma função f'. E como é que a gente define esse f grande de s para um dado s, né? A gente define como sendo uma integral imprópria de 0 a mais infinito de exponencial de menos st vezes f de t com relação a t. Então, primeiro eu tenho uma função f', depois eu transformo essa função f' numa função f', mudando também a letra que eu uso para indicar a variável independente, né? Eu mudo de t para s, exatamente para poder usar as duas letras aqui nessa integração, sendo que o t, que é a variável independente da função f', vai ser usada como variável de integração, né? E o s, nessa integral aqui, é considerado uma constante. Depois que você resolver essa integral aqui, o que você vai obter é uma expressão que depende de s. Então, esse vai ser o seu f de s, f grande de s, né? Que é a imagem da transformada de Laplace de f' de t para um dado valor de s. O tipo de funções que a gente vai estar usando aqui para calcular a transformada de Laplace são funções definidas para todo s maior que algum a fixado. Veja que o que eu estou fazendo aqui nessa primeira definição é pegar uma função f' e transformá-la em outra função f', né? Essa transformação da função f' na função f' também é uma função, que é essa função L aqui. L é a função que pega f' e transforma na transformada de Laplace de f', que a gente denota dessa forma aqui. Essa função L também é chamada transformada de Laplace, mas não é a mesma coisa que eu já defini lá em cima. Lá em cima eu defini a transformada
de Laplace de uma função f'zinho. É como se aqui na primeira definição eu estivesse definindo o resultado, o nome dos resultados que são gerados a partir dessa função L quando aplicada em alguma função f'zinho. Esses resultados são chamados transformada de Laplace dessa função f'zinho. Enquanto que a correspondência que manda f'zinho em f'zão, que é isso aqui, é chamado também transformada de Laplace, mas você não diz transformada de Laplace de tal coisa, diz só transformada de Laplace. Aí eu estou dizendo que essa função L grande, essa função L caligráfico, né, que é a transformada de Laplace, é um operador linear. O que significa que, supondo, né, que as transformadas de Laplace de F1 e de F2 existam em domínios aqui, né, desse tipo, S maior que A1 e S maior que A2, respectivamente, então a transformada de Laplace dessa outra função aqui, que é uma combinação linear de F1 e F2, vai existir também e vai ser uma combinação linear das transformadas de Laplace de F1 e F2. Então, basicamente é isso aqui. Ó. O que eu estou dizendo é que transformada de Laplace de uma combinação linear de funções é também uma combinação linear de funções, sendo que vai ser a combinação linear formada pelos mesmos coeficientes que você tinha do lado esquerdo, que são esses C1 e C2, e esses coeficientes vão multiplicar as transformadas de Laplace das funções que você usou no lado esquerdo. Então, isso aqui é álgebra linear. Transformação linear. Né? Transformação linear aplicada numa combinação linear. Dá o quê? Dá outra combinação linear, cujos coeficientes são os mesmos que já apareciam no primeiro membro. E os vetores que você usa nessa combinação linear do lado direito são as imagens pela transformação linear que está sendo considerada dos vetores que você já usou na combinação linear do lado esquerdo da equação. Pronto, então esse é um primeiro fato, né, sobre a transformada de Laplace. E aqui eu vou definir função seccionalmente contínua e depois enunciar dois teoremas que a gente vai usar. O nosso objetivo aqui é usar a transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial. Então a gente vai usar dois teoremas que vão fundamentar essa técnica. Esses teoremas vão ser enunciados com algumas condições que incluem função seccionalmente contínua ou contínua por partes. O que é uma função seccionalmente contínua? Eu digo que uma função f'zinho é seccionalmente contínua no intervalo alfa beta de seu domínio se existem números reais t0, t1, etc, tn, tais que esses números formam uma partição do intervalo alfa beta. Isso aqui é uma partição. É uma escolha de números intermediários aqui entre alfa e beta, que são as extremidades do intervalo. E esses números são 2 a 2 distintos e estão indexados segundo a ordem em que eles estão na reta, ou seja, T0 é menor que T1, T1 é menor que T2, etc. O índice menor indica que o valor correspondente desse TI é menor. Então, nisso aqui eu estou dizendo que esses números T0, T1, etc., Tn formam uma partição desse intervalo alfa-beta. Ao escolher esses pontos, né, é claro que vão ser formados a intervalos menores, de Ti-1 a Ti. E f é contínuo em cada intervalo aberto desse tipo. Né? Entre dois desses pontos aqui nessa partição, você tem um intervalo aberto, e uma das condições para essa função f ser seccionalmente contínua nesse intervalo é que a função seja contínua em cada um desses intervalos abertos de Ti-1 até Ti. Além disso, os limites laterais de f em cada Ti existem e são finitos. Então, basicamente, eu poderia fazer um desenho aqui
Deixa eu ver se tem como fazer no Paint. Uma função contínua teria um gráfico assim. Uma curva que pode ser desenhada sem tirar o lápis do papel. Mas uma função seccionalmente contínua, na verdade, vai ter vários pedacinhos assim. Aí, bom, a função pode se quebrar somente nos pontos intermediários aqui. Então vai ser mais ou menos assim o gráfico. E note também que eu não posso ter limite infinito, né? Eu não posso ter uma coisa assim, né? Nesses pontos que eu estou colocando aqui no meio, eu não posso ter limite infinito. É limite lateral finito. E tem que existir esses limites laterais. Pronto, então eu defini função seccionalmente contínua no intervalo fechado alfa beta. Mas eu posso estender essa definição para intervalos desse tipo, intervalos ilimitados, né? De alfa até mais infinito. Eu vou dizer que para um dado alfa, f é seccionalmente contínua em intervalo semiaberto de alfa a mais infinito, se essa f for seccionalmente contínua em qualquer intervalo alfa-beta com beta maior que alfa. Certo? Então, a forma como a gente define função seccionalmente contínua no intervalo ilimitado é olhando para cada intervalo fechado menor dentro desse intervalo ilimitado, que começa também no mesmo lugar, no mesmo alfa. Então, se todo intervalo fechado que começa em alfa é tal que f é seccionalmente contínua nesse intervalo fechado, então eu posso dizer que f é seccionalmente contínua no intervalo ilimitado de alfa a mais infinito. Como é que eu integro uma função f que é seccionalmente contínua no intervalo fechado de alfa a beta, por exemplo? Eu integro assim. Eu integro essa função em cada subintervalo de ti-1 até ti. Então eu vou integrar essa função de t0 a t1, de t1 a t2, etc., até de tn-1 até tn, onde t0, lembre-se que é o próprio alfa, e tn é o próprio beta. É assim que a gente define integral de uma função seccionalmente contínua no intervalo fechado. Agora, essa definição aí eu acho que poderia ser generalizada para um intervalo desse tipo também. Desde que seja uma quantidade finita de integrais aqui no segundo membro, eu acho que poderia ser generalizado para um intervalo semiaberto ilimitado. Mas enfim, talvez a gente não vá precisar dessa generalização aqui. Dois teoremas que a gente vai precisar. O primeiro diz o quê? O primeiro diz como é que se relaciona a transformada de Laplace da derivada enésima de uma função f com a transformada de Laplace dessa função f. Como é que se relaciona? Eu derivo n vezes uma função f. Tem alguma relação entre a transformada de Laplace dessa derivada enésima e a transformada de Laplace da função que eu estou derivando? Então, tem relação e é dada por isso aqui, por essa equação. Né? Transformada de Laplace da derivada enésima de f de t é s elevado a n vezes transformada de Laplace de f menos o somatório com jn de 0 até n menos 1 de s elevado a n menos 1 menos j vezes a derivada j-ésima de f em 0. Isso a gente vai precisar. Né? Então tem que saber isso aqui. Tem condições, né, para isso ser verdade, para isso ocorrer, que são as seguintes. Para isso ser verdade, você precisa ter as funções f, f', etc., f derivada n-1 vezes, contínuas, e a derivada enésima de f seccionalmente contínua, em qualquer intervalo fechado de 0 a com a constante positiva. Além disso, eu preciso ter constantes k, a e m, tais que o maior valor dos módulos das derivadas de f até a ordem n-1 é menor que ou igual a k exponencial de at, para todo o tzinho maior que ou igual a m.
Em outras palavras, você está dizendo aqui que as derivadas da função f, né, até a ordem n-1, são limitadas superiormente por uma função do tipo exponencial. Não dá para atingir valores mais altos do que os de uma função do tipo exponencial usando f e suas derivadas de ordens até n-1. É isso basicamente o que está sendo dito aqui. Mas para nós, assim, essas condições aqui vão ser sempre satisfeitas nos exercícios. Então, o que é importante lembrar mesmo é essa igualdade aqui. O teorema 2 diz o quê? Que a transformada de Laplace, que é a correspondência que transforma f em f, é invertível. Na verdade, ela é injetiva, né? Se é injetiva, então é invertível para um dado contradomínio mais restrito. Ou seja, dizer que é injetivo isso aqui é se f e g são contínuas, nesse intervalo aí de 0 a mais infinito, e possuem a mesma transformada de Laplace, então essas funções f e g são iguais. Isso aqui é basicamente dizer que essa aplicação linear L é injetiva, né? Se eu estou dizendo que L de f é igual a L de g, implica f igual a g, eu estou dizendo que a função L é injetiva. E sendo injetiva, isso significa que cada elemento na imagem dessa função corresponde a um único elemento do domínio. Portanto, você pode inverter a função, né? Você pode pegar para cada elemento da imagem o único no domínio que corresponde àquele na imagem. E com isso você está fazendo a correspondência dessa função L de trás para frente. Está invertendo a seta que faz corresponder a elementos do domínio a elemento do contradomínio. Você está fazendo o contrário, só que está partindo da imagem. Então, por causa disso, existe a transformada de Laplace inversa de funções que sejam transformadas de Laplace de alguma função, né? Além disso, já que essa função L é uma aplicação linear, uma transformação linear, a inversa de toda transformação linear também é uma transformação linear. Aí, como eu estou dizendo que essa função L é uma transformação linear e tem inversa, então a inversa dela vai ser também uma transformação linear. Aqui eu estou usando a palavra operador linear, que é usada tipicamente para se referir a transformações lineares com domínio igual a contradomínio. Eu não sei exatamente se esse vai ser o caso aqui, se o domínio é igual ao contradomínio, mas esse termo operador linear às vezes também é usado para se referir a transformações lineares, independentemente do domínio ser igual ao contradomínio. Então, no primeiro exemplo aqui, eu estou mostrando apenas como calcular a transformada de Laplace de uma função. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode usar a transformada de Laplace para resolver um PVI. Aqui eu estou apenas aplicando a definição da transformada de Laplace. A definição foi dada aqui no início, né? Transformada de Laplace de uma função f é a função denotada dessa forma, que transforma S em f grande de S, e essa f grande de S é definida assim: a integral imprópria de 0 mais finito do produto exponencial de menos st vezes f de t dt. Nessa integral, S é considerado constante. Depois que resolve a integral, você fica aqui com uma expressão que depende de S. Essa expressão que depende de S é o seu f de S. Então, com isso, você está definindo uma nova função f, cuja variável independente é S. E essa função f você está associando à função f. Você está dizendo que a função f é a transformada de Laplace da função f. Então vamos usar essa definição aqui para calcular transformadas de Laplace de funções potência. Aqui eu estou calculando a transformada de Laplace da função t, f de t igual a t, ou seja, eu estou pegando essa função potência aqui, t elevado a n, e estou considerando n igual a 1. Ó, para n igual a 1, quem é a transformada de Laplace dessa função?
Vai ser a transformada de Laplace de t. Aí está aqui o t. Aplicando a fórmula da transformada de Laplace. Por enquanto eu estou fazendo com integral indefinida, né? Para depois fazer a integral imprópria. Cadê? Aqui na frente é que eu estou fazendo a integral imprópria. Mas por enquanto aqui, se a gente for pensar na integral indefinida de exponencial de menos st vezes t, aqui eu resolvo por partes, né? Então, integro o primeiro fator, repete o outro. Essa integral que eu acabei de calcular, eu coloco aqui na outra integral, multiplicada pela derivada de t. Então, eu preciso integrar isso ainda aqui. Aí simplifica, prepara para integrar, integra aqui e simplifica até chegar nisso aqui. Aqui ainda não é a transformada de Laplace, porque eu não estou fazendo a integral imprópria, né? Eu estou fazendo a integral indefinida. Para eu chegar na transformada de Laplace da função tzinho, função fzinho de t igual a t, a partir daqui, eu preciso primeiro passar para a integral definida, né? De 0 até 1a, ó, da forma como está sendo indicado aqui. Ó. Transformada de Laplace de t elevado a n é isto. E a integral imprópria de 0 a mais infinito é definida como limite quando a tende a mais infinito da integral definida de 0 até a dessa função que está dentro da integral. Então eu preciso pegar isso aqui, fazer isso avaliado em a menos isso avaliado em 0 e depois calcular o limite dessa expressão. Agora, antes de fazer isso, para esse caso n igual a 1, eu estou calculando as integrais indefinidas de outros casos aqui, para n igual a 2, para n igual a 3, e você percebe um padrão. Você percebe um padrão. Daqui, que corresponde a n igual a 1, eu venho para cá, que corresponde a n igual a 2, e depois eu venho para cá, que corresponde a n igual a 3. Qual é o padrão aí que a gente vê? O padrão é que na frente você tem menos exponencial de menos st e depois você vai ter um parênteses aqui com uma potência, né, que vai depender do n. No caso, se for n igual a 3, vai ter t ao cubo, mas se for n igual a 2, vai ter t ao quadrado aqui. Então vai ter t elevado a n dividido por s mais derivada desse t elevado a n dividido por s ao quadrado, mais derivada segunda do t elevado a n, dividido por s ao cubo, etc. Até derivada, enfim. Aqui já é a derivada enésima, né? Ó, derivei uma vez, duas vezes, três vezes, sendo que 3 é o n. Então é até a derivada enésima de t, né? Dividido por s elevado a n mais 1. Então perceba que esse padrão é sempre observado aqui, ó, nessas integrais indefinidas de funções dessa forma aqui, onde o que muda é apenas a função que eu multiplico pela exponencial de menos st dentro da integral. Aí, ó, é isso que eu estou dizendo, o padrão é isso aqui, ó, a integral indefinida disso se transforma nisso, sendo que essa derivada enésima de t elevado a n também pode ser escrita assim, ó. Derivada enésima de t elevado a n é isso aqui. Aí, você conjectura que vai ficar assim, né? Integral de exponencial de menos st multiplicando t elevado a n é igual a menos exponencial de menos st multiplicando a soma dessas expressõezinhas aqui, que representam o quê? Representam a derivada enésima de t elevado a n dividido por potências sucessivas de s, né? A derivada jésima de t elevado a n dividido por s elevado a 1 mais j, onde j varia de 0 a n. Estou provando aqui por indução que isso é verdade. Provei por indução aqui, ó. Aí depois eu vou tentar chegar na transformada de Laplace, que é o quê? É calcular a integral imprópria. O que eu calculei aqui foi a integral indefinida. Então eu preciso transformar isso numa integral imprópria de 0 a mais infinito. Então eu venho para cá, ó. Transformada de Laplace de t elevado a n é o limite quando a zão tende a mais infinito
da integral definida de 0 a razão. Eu acho que eu esqueci aqui o menos em cima aqui, ó. Esqueci o menos lá em cima. É exponencial de menos st. Depois eu vou corrigir isso aqui. Exponencial de menos st vezes f de t, onde f de t é essa função que eu estou transformando aqui, a t elevado a n. Quem é essa integral definida aqui? Sabendo que eu já calculei a integral indefinida, né? Para ir da integral indefinida para a integral definida, você coloca aqui o colchete com os índices correspondendo às extremidades do intervalo de integração, né? Então, quero integrar de 0 a a, eu coloco o colchete aqui com esses índices, e dentro do colchete você coloca o resultado da integral indefinida, que foi aquilo que a gente obteve aqui, né? Pronto, então eu vou pegar essa expressão, avaliar em S igual a A, vai ficar assim. Vou pegar essa mesma expressão, avaliar em S igual a 0, vai ficar assim. Simplifico, vai ficar assim. E depois calculo o limite, né? Você tem aqui, dentro desse colchete, você tem essa segunda parcela, é constante com relação à razão, né? E a primeira depende de razão. Então, como a segunda é constante, o limite da soma é a soma dos limites, então vai ficar limite da primeira parcela, que é esta, somado com o limite da segunda parcela, que é esta. A segunda parcela é constante, repete. O limite da primeira parcela. Estou passando o limite para dentro do somatório, né? Porque o limite da soma é a soma dos limites, já que o somatório aí é finito. Então, passa o limite para dentro, e essa outra expressão que está dentro do somatório não depende de razão. Então, por isso o limite vem só para a parte que está na frente, que depende de razão. Essa outra constante. Então, o limite dessa parte aqui é 0, porque em cima é uma potência, embaixo é uma exponencial. Você pode fazer por L'Hopital isso aí e concluir que dá 0. Então, como essa expressão é parte da parcela que você está somando e ela dá 0, então todas as parcelas vão dar 0, consequentemente essa soma é 0 e você vai ficar apenas com aquela outra que estava sobrando, n fatorial sobre s elevado a 1 mais n. Então a conclusão é que esta é a transformada de Laplace de t elevado a n. Então a conclusão está aqui. A conta foi complicada porque eu fiz para todo n, né? Eu não estou calculando só uma transformada de Laplace aí. Eu estou provando que para toda função do tipo t elevado a n, com n sendo um número natural, a transformada de Laplace dessa função é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Então eu fiz aí infinitas transformadas de Laplace de uma vez só e ainda provei aqui por indução o padrão que a gente observou e tal. Então por isso deu esse trabalhinho. Aí assim, isso é mais para mostrar como é que é feito o cálculo de transformadas de Laplace, né? Como é que a gente aplica a definição de transformada de Laplace para calcular a transformada de Laplace de uma função. Mas o nosso foco ainda não é esse, é usar as transformadas de Laplace para resolver PVIs. Porém, para fazer isso, a gente tem que saber algumas transformadas de Laplace que eu reuni aqui numa tabela. Essa tabela é fácil de decorar. Eu vou mostrar aqui como é que você decora. Primeiro, a transformada de t elevado a n foi essa que a gente acabou de calcular. Ó. N fatorial sobre s elevado a n mais 1. Então essa eu vou pedir para você lembrar assim, de alguma forma, não sei como. Lembre dessa. Se esquecer, faça as contas. Ah, mas a conta é complicada, então faça a conta para t elevado a 1. Aqui, ó. A gente fez a conta para t elevado a 1 quase completa. Eu só fiz a integral indefinida aqui. Faltou fazer o quê? Faltou passar da integral indefinida para a integral definida de 0 a razão e depois fazer o limite dessa expressão, que é o resultado dessa integral definida, né? Faz o limite quando a razão tende a infinito. Então daqui você já chega na transformada de Laplace de t, da função f de t igual a t. Certo? Depois tente fazer isso aí. Porque assim, o que eu estou fazendo aqui é tudo de uma vez só, para todo n, de uma vez só. Mas tente fazer para a função f de t igual a t. Não é muito difícil não. Aí você vai chegar em transformada de Laplace de t é 1 sobre s ao quadrado. Aí já ajuda a lembrar. Ah, 1 sobre s ao quadrado. Ajuda a lembrar, por exemplo, que em cima eu tenho
fatorial de alguma coisa e embaixo eu tenho uma potência com expoente sendo essa coisa mais 1. Aquele n que eu usei no fatorial de cima, mais 1. Pronto, agora perceba o seguinte. Eu só preciso lembrar, nessa tabela aqui, eu só preciso lembrar das primeiras 5 linhas. Ou das últimas 5, ou das 5 primeiras. Porque tem uma semelhança muito forte entre esta e esta. Entre esta e esta. O que é que muda? Muda que você troca S por S menos A. Ó, daqui para cá também, ó, né? Então, isso ocorre porque na função f de t, eu estou multiplicando a função por exponencial de AT. Quando você multiplica uma função por exponencial de AT, a transformada de Laplace dessa função vai passar pela seguinte transformação. Você vai trocar o S por S menos A. Só isso que acontece. Então, se você sabe as transformadas de Laplace aqui, dessas 5 funções aqui, você também sabe dessas outras 5. É só trocar o S por S menos A. Aí, note também a semelhança entre o seno e o seno hiperbólico. Esse sen com H, sen com H, é seno hiperbólico. Seno de AT tem essa transformada de Laplace aqui. A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. E seno hiperbólico de AT, o que muda é o sinal no meio aqui. Agora tem que lembrar também da posição do S com relação ao A, né? Não pode escrever A ao quadrado menos S ao quadrado. É S ao quadrado menos A ao quadrado. Então o S vem primeiro. Da transformada do cosseno de AT para a transformada do cosseno hiperbólico de AT, o que muda é o quê? Novamente o sinal, né? Da transformada do seno de AT para a transformada do cosseno de AT, o que é que muda? Muda que troca o A por S no numerador. O denominador é o mesmo e no numerador troca A por S. Uma dica que eu uso é S é a inicial do seno, né? Então, onde tem S, você não usa o seno. É o contrário, né? Deveria ser onde tem S, usa o seno. Onde tem seno, usa o S. Mas não é assim, é o contrário. Então, seno vai ter o que lá em cima? O A ou o S? Deveria ser o S, mas por algum motivo é o A. Então, eu coloco o A. E no cosseno, a inicial não é S, mas eu coloco o S. Pronto. Pronto, então é basicamente isso aí. Isso é fácil de lembrar. Quando multiplica pela exponencial de AT, troca o S por S menos A. Quando eu tenho seno, seja o seno comum ou o seno hiperbólico, no numerador eu vou ter A e não S. Quando eu tenho cosseno ou cosseno hiperbólico, no numerador eu vou ter o S e não A. O denominador de seno ou cosseno, sem ser hiperbólico, é S ao quadrado mais A ao quadrado. E o denominador de seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico é S ao quadrado menos A ao quadrado. E o t elevado a n, tem que lembrar, se esquecer, faz as contas. Não é muito difícil para t elevado a 1 ou t elevado ao quadrado. Só fica mais complicado se quiser fazer em geral para todo n. Pronto, agora eu vou mostrar como é que a gente pode usar a transformada de Laplace para resolver um PVI. Qual é a estratégia para usar a transformada de Laplace na resolução de um PVI? A estratégia vem do Teorema 1, que relaciona a transformada de Laplace da derivada enésima de f com a transformada de Laplace de f. Mas o que é que isso tem a ver com resolver um PVI? Vou mostrar agora.
Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aqui um PVI, certo? EDO, junto com duas condições iniciais. Esse cosseno de 2t, eu preferiria ter colocado um parênteses aqui no 2t, depois eu vou modificar, para ficar mais claro que é cosseno de 2t. Mas enfim, eu acho que todo mundo entende isso aí. Em alguns contextos aqui pode gerar confusão. Cosseno de 2t, 2t é uma coisa só. Aí eu vou começar aplicando a transformada de Laplace em cada um dos membros dessa igualdade aqui. Transformada de Laplace do primeiro membro é o quê? Lembrando que a transformada de Laplace é um operador linear, então aqui a gente tem uma combinação linear, né, de y e y duas linhas. Então, transformação linear preserva a combinação linear, né? Isso significa que ela vai transformar essa combinação linear em outra, cujos coeficientes são os mesmos, que são 1 e ômega ao quadrado, e cujos vetores multiplicados por esses coeficientes são as imagens dos vetores que você tinha antes. Quando eu falo vetor, eu estou querendo falar, no caso, função, né? As funções aqui são os vetores aqui. Então, você troca y por L de y e y duas linhas por L de y duas linhas. Os coeficientes se mantêm. Então, isso é a transformada de Laplace dessa expressão aqui. Do outro lado, cosseno de 2t. Aplica a transformada de Laplace também aqui no cosseno de 2t. Então, transformada de Laplace de cosseno de 2t, na tabela, vai dizer que essa transformada é S sobre S ao quadrado mais 4. Esse 4 aqui é aquele Azinho ao quadrado, onde Azinho é o 2. Né? Então, pronto. Daqui eu vou para onde? Agora eu vou tentar relacionar a transformada de Laplace da derivada segunda de y com a transformada de Laplace de y. E aí é que eu uso aquele teorema. Quem é a transformada de Laplace da derivada segunda de y? Eu vou olhar lá, ó, que vai dar uma expressão desse tipo. Naquele teorema vai dizer isso. Transformada da derivada segunda de y em função da transformada de y é isso aqui. Ó. Vou voltar lá para ver. Ó, transformada da derivada enésima de f. Você faz s elevado a n vezes a transformada de f menos uma soma que começa com s elevado a n menos 1 vezes derivada zeroésima de f avaliada em zero. Ou seja, começa com s elevado a n menos 1 vezes f de zero. Aí você vai acrescentando parcelas nessa soma, onde o que muda é que o expoente aqui do s vai diminuindo, ou seja, de n menos 1 passa para n menos 2, depois para n menos 3, etc. até zero. E a ordem da derivada que você está usando na f aumenta. Enquanto uma coisa diminui, a outra aumenta. Então, onde você tinha f de zero, passa a ter f' de zero, depois f duas linhas de zero, etc. Até n menos 1. Bom, então é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Transformada da derivada segunda de y. É o que? Eu começo com s elevado a n, onde n é o número de derivações que eu tenho aqui, no caso 2. Então eu começo com s elevado ao quadrado. Multiplicando a transformada de Laplace de y. Depois eu vou ter menos uma soma. Se eu tenho menos uma soma, isso é a mesma coisa de colocar menos em todas as parcelas dessa soma, né? E somar essas parcelas já com sinal modificado. Então a primeira parcela vai ser o quê? Vai ser s elevado a n menos 1, sendo que o n aí é 2, então vai ficar s elevado a 1. Ou seja, s. Vezes derivada zeroésima de y, que significa y mesmo, avaliado em 0. Então, a primeira parcela, cujo sinal já foi modificado para menos, né? Porque é aquele menos que está fora do somatório, que eu estou passando para dentro nas parcelas. Vai ficar assim, né? Depois do menos vem o s vezes y de zero. Aí o que é que muda de uma parcela para a próxima? Muda que o expoente do s diminui, então se era s elevado a 1, passa a ser s elevado a 0, que é 1, e portanto não aparece aqui na próxima parcela.
e a ordem de derivação do y aumenta. Então, se era y derivado 0 vezes, passa a ser y derivado uma vez, e sempre avaliado em 0. Ah, sim, um detalhe. Essa técnica de resolver um PVI, ela vai ser usada apenas para PVIs com condições iniciais dessa forma, onde o T0 é igual a 0. Por quê? Porque lá no teorema, a gente usou as funções avaliadas em 0. No teorema 1 aqui, ó, essas derivadas de f estão avaliadas em 0. Teria como adaptar para colocar aqui um azinho e tal, de modo que você pudesse resolver um PVI cujo T0 não é necessariamente o 0, né? Pode ser outra coisa, mas o Boyce faz assim, faz sempre com 0, então os exercícios que a gente vai resolver vão ser sempre assim. PVI, onde você pode aplicar a transformada de Laplace para resolver, são PVIs onde o T0 é igual a 0. Agora, mesmo se não for o 0, dá para transformar o PVI em outro onde o T0 seja o 0, fazendo uma translação aí. Isso não é difícil. Digamos que o T0 fosse 1, né? Ou você tivesse condições iniciais não para y de 0 e y' de 0, mas para y de 1 e y' de 1. O que é que você faria? Você definiria uma outra função, digamos u, de modo que u de 0 seja y de 1, né? Então você vai definir assim: u de t é igual a y de, entre parênteses, t mais 1. É isso. Você define, se o t0 for 1, digamos, você define uma função u de t igual a y de, entre parênteses, t mais 1. Fazendo isso, você vai ter que u de 0 é igual a y de 1. E as derivadas de u e de y são as mesmas. Então você vai reescrever aqui u, 2 linhas, mais ômega ao quadrado vezes u igual ao cosseno de 2t, e aqui embaixo coloca u de 0 igual a tanto e u' de 0 igual a tanto, né? Isso se fosse o t0 igual a 1. Aí você poderia modificar para ficar com t0 igual a 0. Então também não causa problema não, se não for 0 não, tá? Mas nos exercícios, para facilitar, já coloca com o 0, o t0 igual a 0. Então, bom, apliquei o teorema 1, né? Com isso transformei essa expressão nessa outra aqui. O resto eu repeti, né? Mais ômega ao quadrado transformada de y, repeti, e também do outro lado esse s sobre s ao quadrado mais 4, repeti. Agora eu vou tentar isolar esse L de y, a transformada de y. Então ponho a evidência aqui no primeiro membro, transformada de y, que vai ficar multiplicando essa expressão. S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Ainda tem um menos S aqui que veio daqui, ó. Ah, sim, importante. Veja que eu estou usando as condições iniciais do PVI aqui, ó. Quem é y de 0? Foi dado aqui no PVI. Y de 0 é 1. Então coloca esse valor aqui. Fica só o menos S, né? De isso passa para isso. Quem é y' de 0? Y' de 0 é 0. Então por isso que some. Pronto, então agora, depois de passar o menos S para o outro lado, né, que ele aparece aqui, aí passa esse cara dividindo, fica assim. Essa é a transformada da função y. Quem é a função y? A função y é a solução do PVI. Eu já descobri aqui a transformada de y, mas eu não quero descobrir a transformada de y, eu quero descobrir y, porque eu quero resolver o PVI, sendo que eu já tenho L de y. Agora o problema é o quê? A partir da transformada de y, saber quem é y. Então é um problema de calcular a transformada inversa aí. Quem é a transformada inversa dessa função? Se você for olhar nessa tabela aqui, não vai encontrar nenhuma função cuja transformada tem essa forma aqui. Não tem, aqui não tem. E agora, o que é que eu faço? Se eu tivesse chegado nessa expressão, numa expressão desse tipo, eu saberia voltar, né? Eu venho para cá. Mas eu não cheguei, o que é que eu faço? Eu tento reescrever essa transformada de Laplace como soma de frações parciais, porque essas frações parciais, aí sim devem aparecer desse lado aqui, nessa coluna das transformadas. Vamos ver aqui, ó. Decompondo essa expressão em frações parciais. Como é que seria a decomposição?
eu vou observar que no denominador eu tenho dois fatores quadráticos irredutíveis, que são polinômios de grau 2 que não podem ser fatorados, porque não possuem raízes reais. Não podem ser fatorados com coeficientes reais. Então, se você for ver aquele material de técnicas de integração que eu coloquei no meu site, mostrando os tipos de expansão em frações parciais e tal, na parte de cálculo 2, está lá no meu site, técnicas de integração. Então, você vai ver que, nesse caso, a forma de expansão em frações parciais é esta aqui. Ó. Eu pego o primeiro fator quadrático irredutível, ponho no denominador da primeira fração, e no numerador dessa fração, eu coloco coeficientes a determinar B1 e C1, formando um polinômio de grau 1, que é esse aqui, B1S mais C1. Depois, com outro fator aqui, faço basicamente a mesma coisa, né? Coloco ele no denominador da próxima fração e em cima eu coloco B2S mais C2. Vou tentar descobrir quem são B1, C1, B2 e C2. Então, para isso eu preciso somar o segundo membro aqui até ficar com um denominador igual a esse. Aí eu vou comparar os numeradores dos dois lados, né? O numerador do primeiro membro é este e o numerador do segundo membro vai ficar assim. Então faz as contas aqui para poder agrupar os termos associados à mesma potência de S. Então aqui eu tenho potência S ao cubo, né? S ao quadrado, S, etc. Tem que agrupar segundo as potências de S para poder comparar com o outro lado. Quando eu chegar aqui, aí eu posso dizer que B1 mais B2 tem que ser 1, que é o coeficiente do S ao cubo. C1 mais C2 tem que ser 0, que é o coeficiente do S ao quadrado. Aqui no lado esquerdo não tem S ao quadrado, então o coeficiente tem que ser 0. Esse outro cara tem que ser 5, e esse outro cara, que são os termos independentes, é 0. Então, com isso você forma um sistema linear e resolve esse sistema. Vai chegar nessa solução aqui, B1, B2, C1 e C2. Agora eu volto para a transformada de Laplace que eu tinha, né? Que era essa, mas agora pode ser escrita assim, com os valores de B1, C1, B2 e C2 que eu encontrei. Aí vai ficar assim, ó. Usando esses valores aqui, você chega que a transformada de Laplace de y é isto aqui. Agora eu preciso tentar enxergar nessa expressão transformadas de Laplace de outras funções. Já dá para usar a tabela aqui. Esse cara é a transformada de Laplace de alguém e esse outro cara é a transformada de Laplace de alguém. Vamos ver. Ó, a primeira parcela pode ser escrita assim, ó, onde eu estou colocando aqui uma constante, né? 1 sobre ômega ao quadrado menos 4, que veio daqui. Coloca essa constante na frente e o que sobra é S sobre S ao quadrado mais 4. Aqui sim, já dá para ver uma transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace de cosseno de 2t. A outra parcela faz basicamente a mesma coisa aqui, separando essa constante na frente. O que sobra é S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado, que também é a transformada de Laplace de uma função cosseno, só que aí vai ser cosseno de ômega t. Então, essa transformada de Laplace de y é igual a essa constante vezes a transformada de Laplace de cosseno de 2t, mais essa constante vezes a transformada de cosseno de ômega t. Aí o que eu faço dos dois lados agora é aplicar a transformada inversa, que, como eu falei naquela proposição 2, existe e é uma aplicação linear. Então, se você aplicar a transformada de Laplace inversa aqui, vai ficar com transformada de Laplace inversa da transformada de Laplace de y. Mas aí você vai cancelar, né? L com L a menos 1 se cancela, fica com y. Então, y é igual a transformada de Laplace inversa da transformada de Laplace de y.
como a transformada de Laplace de y é isto aqui, aí você põe isto dentro aqui da transformada de Laplace inversa. Põe aqui, ó. Toda essa expressão põe aqui. Então você vai ficar com transformada de Laplace inversa daquela expressão toda que é uma combinação linear. Aí eu sei que transformada de Laplace inversa também é uma aplicação linear, portanto respeita a combinação linear. Aí você vai ficar com primeiro coeficiente vezes a transformada de Laplace inversa dessa função aqui, mais segundo coeficiente vezes a transformada de Laplace inversa da outra função. Agora eu posso olhar a tabela e perceber aquilo que eu falei, né? Que esta função é a transformada de Laplace de cosseno de 2t, portanto, cosseno de 2t é a transformada de Laplace inversa de s sobre s ao quadrado mais 4. E da mesma forma aqui, né? Como essa é a transformada de Laplace de cosseno de ômega-t, então a transformada de Laplace inversa dessa função é cosseno de ômega-t. Pronto, então olha o que eu obtive aqui. Y é igual a isso, que já é a resposta do PVI. Então aqui você não chega na solução da EDO para depois ir atrás da solução do PVI, não. Você chega direto na solução do PVI. Porém, tem que fazer umas continhas, né? E encontrar a expansão em frações parciais, resolver sistema linear. Então não é tão simples. Isso não é realmente o motivo pelo qual a transformada de Laplace existe. Não é para fazer contas desse tipo. Porém, como introdução, é isso que a gente vai poder ver aqui. Transformada de Laplace serve para resolver problemas mais complicados. Tente fazer esse da questão 22. Aqui tem a resposta, mas tente fazer sem olhar. Deixa eu ver se dá para eu dar o zoom aqui. Aqui, ó. Essa foi a parte que Thomas escreveu aí, né? Sendo que ele já usou direto os valores de y de 0 e y' de 0. Aí o próximo passo é você isolar o L de y, mas isso aí é continha besta. Então, estou isolando o L de y aqui. Aí depois vem decomposição em frações parciais. Como é que seria a expansão em frações parciais dessa função que eu tenho aí, né? Precisa observar o denominador. No denominador, eu tenho s mais 1 e s ao quadrado menos 2s mais 2. São os fatores do denominador. Porém, preciso verificar se esse fator quadrático é ou não irredutível. Qual é o delta desse s ao quadrado menos 2s mais 2? Delta vai ser 4 menos 8, né? Que é menos 4, ou seja, delta negativo. Não tem raiz real, esse quadrático aí. Quando é um fator linear, você usa apenas uma constante em cima no numerador. Coloca esse fator embaixo e a constante a determinar em cima. Quando é quadrático irredutível, coloca esse fator embaixo e em cima coloca uma expressão desse tipo aqui, bs mais c, onde b e c são constantes a determinar. Pronto, aí a parte mais chata é essa que vem agora, de você encontrar essas constantes, né? É uma conta mais trabalhosa, mas não é difícil, é só não errar a conta besta e não se perder. Precisa somar essas duas frações aqui para ficar dos dois lados com o mesmo denominador. Depois eu vou comparar o numerador do lado esquerdo com o numerador do lado direito, depois que eu fizer a soma aqui dessas duas frações. O numerador do lado direito vai ser esse aqui. Então, vou comparar isto com isto. Para isso, eu preciso reorganizar os termos aqui, organizando em potências de S. Então, quem é que multiplica S ao quadrado? É o A e é o B. Então, junto aqui
pondo o s ao quadrado em evidência. Então, a mais b vai ser o coeficiente do s ao quadrado do lado direito. Como não aparece s ao quadrado do lado esquerdo, então esse a mais b é zero. Esse outro coeficiente aqui, que é o coeficiente do s, tem que ser 1, porque do outro lado eu tenho s com coeficiente 1. Aí 2a mais c tem que ser 2, por causa desse 2 aqui que aparece do outro lado. Então, com isso eu formo um sistema linear com 3 incógnitas e 3 equações, que me dá essa solução. Aí eu volto para a expansão em frações parciais, que é essa, e coloco lá esses valores, né, de A, B e C. Então eu tinha isso, né? E agora, colocando os valores de A, B, C, eu fico com isso. Aí, eu estou em que passo aqui? O que é que eu já fiz, né? Voltando para o passo a passo que eu dei aí, ó. Eu já apliquei a transformada de Laplace em ambos os membros da DO. Eu já apliquei o teorema 1 para exprimir a transformada de Laplace da derivada enésima de y em termos da transformada de Laplace de y. Eu já isolei o L de y. E eu já expandi em frações parciais a expressão obtida para L de y. Agora, o passo 5 é identificar, nessa expansão em frações parciais, uma combinação linear de transformadas de Laplace de funções conhecidas. Você tem que olhar para essa expressão que eu destaquei aqui e enxergar nessa expressão uma combinação linear de transformadas de Laplace lá daquela tabela. Veja aqui, por exemplo, no primeiro termo, eu tenho 1/5 vezes 1 sobre s mais 1. 1/5 é uma constante que multiplica essa função aqui de s, e essa função de s é uma transformada de Laplace de uma função conhecida. É a transformada de Laplace da exponencial de menos t, como a gente já verificou. Inclusive, a gente já usou isso no início, né, da solução. Eu também tenho essa outra expressão, que aí eu preciso fazer outro tipo de modificação, um pouco menos trivial, para poder enxergar isso como sendo alguma coisa envolvendo uma transformada de Laplace que eu já conheço. O que se recomenda fazer é completar quadrados. Sempre que você tiver uma expressão quadrática, como essa que aparece no denominador, você completa quadrados para ficar dessa forma. E tudo que for constante põe na frente, né? Em cima eu tinha s multiplicado por menos 1/5. O que é que eu fiz? Eu não quero s multiplicado por menos 1/5. Eu quero ter apenas s, porque se você for olhar lá na tabela, todas as transformadas de Laplace, no numerador, ou vai ter uma constante azinho, ou vai ter o s, ou vai ter um s menos essa constante azinho. Então, não me interessa esse menos s sobre 5 aqui. Eu quero ter s, ou então s menos uma constante, alguma coisa do tipo. O que é que eu faço? Eu pego menos 1/5 e ponho em evidência. Aí, para isso, eu preciso dividir esse cara aqui por menos 1/5, por isso ele se transforma em menos 8. Ao mesmo tempo, embaixo aqui, eu estou completando o quadrado, né? Então, se eu tenho s ao quadrado menos 2s, eu paro aqui, esqueço o 2 por enquanto, e penso, qual seria o próximo termo constante para eu poder juntar com esses dois primeiros e formar um quadrado perfeito. Então, s ao quadrado menos 2s pede o quê? Pede mais 1 para formar um quadrado perfeito, que seria esse. Sendo que eu não tenho mais 1, eu tenho mais 2. Então, esse mais 2 eu enxergo como sendo a soma de 1 com 1. Eu tenho duas parcelas iguais a 1, né? Uma dessas parcelas eu deixo lá, e a outra parcela eu junto com as duas primeiras aqui para poder formar esse quadrado perfeito. Então perceba que agora ficou mais parecido com aquelas expressões que a gente tem na tabela para transformadas de Laplace de funções conhecidas. O problema é que em cima eu não tenho o mesmo número que aparece embaixo aqui. Embaixo eu tenho s menos 1, em cima eu tenho s menos 8. Se fosse s menos 1 embaixo e em cima, eu já saberia identificar na tabela qual é a função cuja transformada de Laplace é essa. Então eu preciso fazer mais uma reorganização aqui. Ó, perceba que do lado esquerdo eu só estou repetindo. Esse cara, né, que saiu daqui, eu apenas separei a constante na frente, deixei multiplicando 1 sobre s mais 1 e estou só repetindo aqui. Ó. Então vamos prestar atenção só nessa parte aqui. Então essa parte eu preciso modificar ainda a fração. Deixo menos 1/5 lá na frente e vamos pensar só nessa fração aqui. Ó. Essa fração eu estou reescrevendo como sendo a diferença dessas outras duas expressões aqui. Por quê? Porque s menos 8
é igual a S menos 1 menos 7. Aí você quebra. O S menos 1 vai para um lado e o menos 7 vai para o outro. Então, a parte que sai do S menos 1, que eu coloquei para um lado, é S menos 1 dividido por esse denominador aqui. Como vai ficar uma soma no numerador, né, eu posso fazer isso. Eu posso distribuir o denominador nas parcelas da soma que eu estou obtendo lá em cima. Então, uma dessas parcelas é S menos 1, que vai ficar dividido agora pelo denominador. A outra parcela que vem lá de cima é menos 7. Então, eu vou ficar com menos 7 dividido por isso aqui, que eu posso reescrever assim. Menos 7 dividido por esse denominador fica assim. Então, veja que agora sim, eu tenho essa expressão, que é a transformada de Laplace de uma daquelas funções que eu tenho lá na tabela, e essa outra que também é transformada de Laplace de outra função. Aí eu preciso identificar agora quem são as funções cujas transformadas de Laplace são essa e essa. Basta comparar na tabela. Isso aqui, ó, a primeira delas aqui, você vai encontrar, deixa eu ver, no cosseno, né? Cosseno multiplicado pela exponencial de t. Exponencial de t vezes cosseno de t. E isso aqui é a transformada de exponencial de t vezes seno de t. Pronto. Aí eu reorganizo aqui só para tirar esse colchete, né? Então fica menos 1/5 vezes isso. Multiplica esse menos 1/5 por esse menos 7 para ficar mais 7/5, que vai ficar multiplicando essa outra fração aqui. Aí essa é a transformada de Laplace, ó, aqui, ó, de exponencial de t cosseno de t. E essa é a transformada de Laplace de exponencial de t seno de t. O que eu estou fazendo aqui é o último passo, que é aplicar a transformada de Laplace inversa a esta igualdade aqui, ó, que você tem L de y igual a tudo isso, né? Então, eu vou aplicar a transformada de Laplace inversa aqui e aqui. Quando eu aplico no primeiro membro, transformada de Laplace inversa da transformada de Laplace de y. Então, eu fico com y, que é igual a isso. Do outro lado, como é uma combinação linear, né? Então, fico com essa constante 1/5, multiplicando a transformada de Laplace inversa dessa função, que eu deixo para ver quem é depois. Depois, menos 1/5 vezes a transformada de Laplace inversa dessa outra função, mais 7/5 vezes a transformada de Laplace dessa outra função aqui. Por último, eu olho na tabela. Quem é a transformada de Laplace inversa dessa função? É essa aqui. Quem é a dessa? É essa. E quem é a dessa? É essa. Pronto, já cheguei na resposta. Y igual a essa função aqui. Isso é o quê? Isso é a solução do PVI já. Precisa fazer mais conta para nada. Já achei não apenas uma solução da EDO, mas a solução específica do PVI.